Então, como estão vocês? Saudades muito grandes. Muito obrigada pela oração. Amém. E a Tiane me convocou para estar aí no nosso exército, de novo, né? Na linha de frente, como sempre é. Nós, combatentes, têm que estar na linha de frente, não é isso? E eu vou trazer para vocês uma palavra, queridos, que está no Salmo 20. E é um salmo de Davi. Como tudo que a gente vê de Davi é um salmo de encorajamento. Só que nesse dia aqui, ele falou num dia de angústia, que talvez pode ser o que eu e você estamos vivendo, né? Nós estamos numa crise, numa pandemia. Então, ouça aí. O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Senhor, do Deus de Jacó, te proteja, envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as suas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. E aqui, agora a gente já vai lá para o mesmo salmo, mas o 7, o número 7, que é é a parte em que eu quero concentrar um pouco mais. Ele diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Nessa manhã, nesse meio-dia, com esse sol lindo que está lá fora, eu quero perguntar para vocês o seguinte: em quem vocês confiam quando vocês estão num estado de calamidade, de angústia, de depressão? Sabe, quando a gente quer um conselho, quando você quer ouvir de alguém alguma coisa para te dar fortalecimento, em quem você confia? Muitas pessoas, como diz aqui, confiam em carros, em cavalos. O que isso quer dizer? Naquela época, eles confiavam muito, não sei se vocês já assistiram filmes ou lendo mesmo a palavra, primeira coisa que eles faziam quando eles iam a campo contra o inimigo era saber como é que era o exército daquele povo. Aquele povo tem que tamanho de exército? Eles têm treinamento, não têm treinamento? Como é que eles são? Era isso que eles faziam. Por quê? Porque para eles interessavam muito, para quem eles iam enfrentar, a força do exército deles, do outro, do inimigo. E hoje, como é que a gente se baseia quando a gente vai ao campo contra o inimigo? Não pense vocês que a gente não está contra o inimigo com essa Covid, não. Aqui na nossa fonte, que nós estamos aqui falando de um mesmo Deus, há pessoas que dizem que essa crise, essa pandemia e tudo, foi algo que o demônio está imperando, trazendo para disseminar, para levar pessoas para uma porção de coisas. E o que nós podemos falar dessa pandemia? Que ela nos colocou mais reservados na nossa casa, que ela nos deu assim momentos que a família teve que se unir, não que quisesse, não que fosse, mas foi quase que obrigatório um ficar tocando o outro o tempo todo. Então, nós vamos a campo contra o inimigo com que forças? Bom, se você for confiar hoje no sistema de saúde, a gente vai ficar decepcionado, né? Se a gente for confiar no dinheiro que a gente tem no bolso, muitas vezes nós também ficamos decepcionados, os remédios por lá para cima. Então, quando nós olhamos e analisamos tudo que nós temos a nosso favor, para a gente ir a combate em dias difíceis, todos eles têm um limite e falham conosco. Nós, por exemplo, se tudo der certo, a nossa segurança no trabalho, ela tem começo, meio e fim. Ela começa com o concurso e termina com a aposentadoria, que eu aqui posso estar falando que eu estou nessa parte final. E com muita sorte, sem mudanças de leis e sem muita dificuldade,
com os governos e tal, você vai receber um salário pequeno. Ninguém sai da aposentadoria milionário. Aliás, quem sai assim milionário, ele teve que fazer muitas coisas escusas no meio do caminho, né? Coisa que a gente não está falando disso. Então, a gente tem uma dinâmica que tem começo, meio e fim. Mas sabe o que a palavra de Deus vai dizer para mim e para você? Lá em Isaías 64:4, ela vai dizer o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, nem com os olhos se viu, né? Um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Ah, tá. Então, é diferente. Para nós que fazemos menção do nome do Senhor, Deus trabalha para aquele que nós esperamos, né? Para aqueles que nele espera. Você, se esperar em Deus, você tem alguém no qual você vai para ele e tem ali uma mudança de parâmetros, de visão, de estratégia mesmo, para que você leve esse dia a dia, essa falsa segurança, que é a única que nós temos, que qualquer hora isso aí pode ser tomado, porque as leis são feitas por homens, e são eles que entram e bagunçam uma porção delas, e nós não sabemos quantos governos nós vamos atravessar daqui até a gente se aposentar, e o que eles vão estar achando de servidor público. Então, tem todas essas dúvidas, mas em Deus não há dúvida, não há dolo, não há dificuldade. Ele enviou seu Filho único para morrer por mim e por você. Então, ele está disposto a olhar para nós e saber que nós esperamos nele, dele trazer alguma estratégia. Pense bem, ontem eu estava assistindo Domingo Espetacular, não sei quem assistiu, estava vendo uma trabalhadora dessas que saem todos os dias sem saber com quanto ela vai voltar de dinheiro, e essa em particular sustenta 9 pessoas em casa que não podem trabalhar, entre elas crianças, o pai e a mãe que estão doentes, inválidos, o marido que tem deficiência. E o que acontece? Ela sai a campo para trabalhar, levando o dinheiro de comprar 6 águas minerais, para ter um lucro de R$ 15, com muita sorte no final do dia. E vai a São Paulo, caminha um pedação, acorda de madrugada, e vai trabalhar. E se ela estiver dentro do metrô e for pega por policiais, ela ainda vai sofrer uma represália, porque ela está trabalhando numa época em que não pode fazer esse tipo de trabalho dentro do metrô. Enfim, e muitas vezes ela é surpreendida. Mas o que eu estou dizendo para vocês hoje é que há um Deus sobre todas essas coisas. A estratégia de Deus, gente, ela é segura. A sabedoria dele, o entendimento dele, o conhecimento que ele nos traz, ele não nos leva a trabalhar que a gente se fadigue a tal ponto que a gente não tenha forças para ter o nosso próprio sustento. Não é o que Deus prevê para nós. Ele diz aqui em Salmos 34:15, que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos atentos ao seu clamor. Então, eu estou fazendo um convite para vocês, para não confiar, para não acreditar, e eu acho que é por isso que nós estamos aqui juntos, nessa segurança, nessa falsa segurança que nós temos, né? Eu, por exemplo, estava gripada e eu não saí para ir ao médico, aliás, nem deveria. Eu tive que fazer pedidos de remédios aqui, mas, para a glória de Deus, eu tinha como sustentar esses remédios. Mas tem muitos aí que ficam pensando, meu Deus, eu não posso adoecer, eu não posso ter
problema algum, porque meu dinheiro está contado. E nessa hora, eu estou te falando, nós estamos falando aqui de dinheiro, mas nós estamos falando de doença, nós estamos falando do que você deseja hoje. Oh, meu Deus, esse homem que está aqui do meu lado nunca vai mudar. Engano seu. Deus pode entrar no seu casamento. Deus pode entrar nessa pandemia e fazer mudanças. Sabe que eu tenho pessoas que prosperaram nessa pandemia. Eu não estou dizendo que isso é uma coisa assim comum que está acontecendo. Não, não é isso. Mas eu quero dizer para você que aqueles que confiam em Deus e que fazem menção do nome dele, estes têm socorro, estes acham a justiça, esses estão buscando em quem se pode achar. E eu vou até pedir para a Tiane, eu não puder falar mais, porque eu me canso de falar sobre isso. Porque, veja bem, eu encontro todo dia pessoas com variadas necessidades. Vocês sabem, eu sou psicóloga e eu escuto os ais humanos. E eu vejo muita gente que, por pouca coisa, ela perde a visão, ela perde aquela visão do todo. E eu fico pensando, Senhor, o Senhor sabe do que essa pessoa está passando, porque o Senhor olha de cima. Ele olha de cima, ele tem a estratégia. Você já pensou se todos os seus problemas você pudesse vê-los de cima? Você saberia o seguinte: o que daqui a um mês esse problema meu é? Muitas vezes, aquele problema ele precisa de um tempo pequeno para que você o supere. Mas hoje você faz alguma coisa que impede essa uma semana de ser processado. Então, é para isso que eu estou aqui, para dizer para vocês que levem diante de quem pode te ajudar. Porque, às vezes, seu chefe não te ajuda, às vezes você tem um amigo que, no mau dia, ele não vai te ajudar, mas a palavra de Deus não. Ela vai estar te mostrando qual caminho seguir. E qual é o seu caminho? Às vezes você fala assim, gente, acho que a minha estratégia é deixar tudo e começar de novo. Leva diante de Deus. Ele não rejeita um justo, uma pessoa que chega diante dele e fala, Senhor, o que o Senhor pretende para mim daqui para frente? Ele vai falar com você. E, além disso, também, gente, vocês têm que ver que esse período, toda a pandemia, ela tem um processo e ela vai acabar. E assim que ela acabar, que você tenha força para estar falando também para as pessoas da sua família, para outros que você encontra, que nós somos a igreja do Senhor, nós carregamos em nós todas essas palavras que o Senhor nos deposita diariamente, e nós somos a igreja viva do Senhor. Quantas pessoas vão encostar em nós essa semana e vão dizer assim, está difícil, está ruim, está impossível, e que você vai poder compartilhar do que nós estamos falando aqui hoje. Então, é para isso que a gente se junta toda segunda, para que a gente tenha estratégia para a gente aguentar. Alimento, como Elias teve, que estava numa crise depressiva, e Deus não chegou lá e passou a mão na cabeça dele, não. Pediu a corvos que o alimentassem, e aquela comida deu energia para ele andar 40 dias e 40 noites. Então, o alimento do Senhor não é como o nosso, não é perecível. O alimento do Senhor, estrategicamente falando, ele nos dá energia para que a gente siga muitos dias e muitas noites. E é isso que eu vim aqui falar para vocês. Ao invés da gente confiar em carros ou cavalos, vamos fazer parte do exército do Senhor e vamos fazer menção do nome dele. Que para essa dificuldade que você veio aqui hoje colocar diante de Deus, ele pode com a sua dificuldade. Eu não posso, a Tiane não pode, e muitos de vocês não vão poder, mas ele pode. E ele hoje mesmo
está aí do seu lado, perguntando o que queres que eu te faça, o que você quer que ele te faça. Ele está aí para receber o teu pedido mais íntimo, mais profundo. Ele quer te ajudar com relação a ele. É isso aí. Será que eu falei dentro do prazo? Eu ainda posso falar mais um pouquinho? Deixa eu só olhar. Gabriel, quanto tempo a gente tem? É o Gabriel que controla aí, que vê o tempo? Não sei se ele está aí. Tá. Ah, tá aí. Ele viu. Quanto tempo? Tá, aqui no meu está dando 13 horas. A gente tem 10 minutos, né? Ok. Então você pode. Tá bom. Eu vou porque eu preparei uma palavra assim um pouco maior. Aí eu falei, bom, se eu passar, eu vou falar esse tanto, enfim. Aí eu quero dizer para vocês o seguinte, essa aí é uma das coisas que eu mais tenho me fixado em Deus. E eu tenho como testemunha eu mesma, né? Quantas vezes, né, eu viúva, mãe de 2 filhos, que eu acordei e falei assim, Senhor, o que o Senhor quer para mim hoje? O, o, o forte da minha casa, eu achava, o meu marido, o Senhor levou. E agora que eu tenho 2 crianças aqui, trabalho como psicóloga, que não é um trabalho que você vai batendo em qualquer porta e abre. E como é que vai ser minha vida? Eu estou falando para vocês do que eu vivi. Por isso que eu falo com a segurança que eu estou falando. Gente, nunca o Senhor me abandonou. Eu, num período difícil, eu tive uma estratégia de levantar voo, sair daqui de Goiânia e ir para Brasília, começar algo em Brasília. Todos os meus amigos me chamavam de louca. Fala, peraí, Goiânia o custo de vida é mais baixo, as pessoas aqui são suas amigas, você está cheio de amigos aqui, e você vai para Brasília fazer o quê com 2 crianças? Naquele momento, eu tinha um apartamento que eu tinha já trabalhado em Brasília e tinha um apartamento que eles diziam que era apartamento funcional. E eu fui para Brasília para esse mesmo apartamento, que na época, você deixava o apartamento fechado, o pessoal invadia. O meu ninguém tocou, gente. Eu entrei para lá com meus 2 filhos, eles estudaram de graça. Deus foi me dando as estratégias, me mostrou a escola. Então, eles foram para aquela escola, eles eram pequenininhos, hoje são casados, homens, homem e mulher. E com cada passo que eu dei lá, foi para ele. E eu fui com a igreja, Sara Nossa Terra, daqui, e eu falei, o que eu vou fazer aqui, Senhor? Ele falou, o que você sabe fazer? Eu falei, eu sou psicóloga. Ele falou, então é isso que você vai fazer? E desde o primeiro momento, eu tive muitos pacientes. Gente, tinha paciente que chegava no meu consultório e falava, eu posso te pagar 10 sessões para frente, porque meu convênio, eu preciso de esgotar o número que eles deixam aqui financeiro, nos dados financeiros, eu preciso cumprir uma agenda de gastos com psicólogo, você se importa? Falava, não, pensa receber 10 sessões para frente. E assim o Senhor foi me sustentando, me deu o apartamento que eu morava e foi me sustentando dia após dia. Então, não estou falando para vocês que eu não fui lá, eu não tinha nem carros e nem cavalos. Aliás, carros eu tive que vender para dar a entrada do apartamento, fiquei a pé. Em Brasília, é um cúmulo do absurdo. Você fica a pé naquele lugar, você não faz nada, você fica só dentro de casa. Então, eu andava longe, até de ônibus e tudo quanto é carrinho que tinha lá, que ele tinha aqueles carros que fazem aquele transporte, e ia atender no meu consultório sem carro, porque na época eu fiquei sem. Mas Deus nem um dia me desamparou. Então, eu não estou só falando de uma palavra que é vazia, eu estou falando de algo que eu vivi, vivo todo dia. Todo dia eu falo, e agora, Senhor?
e a estratégia vem do céu. Então, a gente não tem que perder a esperança. A gente não tem que dizer, não, eu nem entendo essa palavra, gente. Essa Bíblia eu leio, eu não entendo os trem que tem aqui dentro. Não. Eu quero te dizer o seguinte, que isso também, você tendo um pouquinho de paciência, você também consegue ler e compreender cada fase que eles viveram, principalmente Davi, gente. Davi foi uma pessoa que ele não tinha como ser rei naquela época. Ele era um cara assim, que era tipo caçador, ele era uma pessoa que só ficava cuidando do rebanho do pai dele. E foi ali que Deus deu as principais estratégias para que ele reinasse. Pense como eu e você ficaríamos poderosos se a gente soubesse que a gente tem, sei lá, hoje usa falar, né, um headhunter, que é um cabeçudo lá, que dirige nosso trabalho, que é um mentor. Então, se você tivesse como mentor um rei poderoso como é o Senhor, que deu o Filho único, que te ama a esse ponto, para te salvar, para mudar a sua vida, e às vezes a gente está no mesmo lugar. Aí você vai perguntar para mim, Margarete, mas todos nós seremos ricos e prósperos? Ricos não, mas prósperos, a palavra te garante. E prosperidade é tudo que chega à sua mão, sabe? É abençoado. E você pode abençoar com aquele fruto que está nas suas mãos. Entendeu? Esses dias eu ouvi uma história que eu vou passar aqui para vocês, que eu achei muito interessante, né? Eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido, né? Eu imagino que sim. Duas pessoas, assim, dois pastores, saíram em busca, tinha um ministério bom, né? Saíram em busca de uma pessoa a quem abençoar. E foram numa colina, acharam lá uma família vivendo miseravelmente, e entraram, e lá foram convidados a tomar água, leite, com medo que tinha sobre a mesa. E aí ele chegou lá, o pastor perguntou se meu irmão, como é que você vive aqui nesse lugar isolado, sem nada, sem comunicação com ninguém, como é que você vive aqui? Eu vou contar para o senhor, eu tenho uma vaquinha. E essa vaquinha, ela dá um leite, e o leite eu faço queijo, e vou à cidade e troco leite por mercadoria, assim nada nos falta. Mas o senhor está satisfeito com esse jeito que o senhor está vivendo? Muito satisfeito. Estou tranquilo com isso aí. Falou, então tá bem, chegou a hora dele ir embora, ele foi embora, aí o auxiliar dele disse assim, vem cá, o senhor chegou aqui, o senhor não ajudou em nada, o senhor não deu nada, nem um centavo, a sua proposta não era ajudar? Sim, era ajudar. E aí, por que o senhor não fez isso? Ele pegou e falou assim, mas eu vou ajudar agora. Vai lá e joga a vaquinha dele no abismo. Aí chegou lá e jogou a vaquinha no abismo e voltou. Ele ficou assim, impactado. Como que eu vou pegar a única coisa, que homem mais ruim é esse? A única coisa que o cara está confiando, que tem segurança, é a vaquinha, e agora a vaquinha foi para o brejo? Aí foi embora. Passado alguns anos, ele retorna e fala, uai, cadê a casa? Cadê o povo? E chegou e viu todo mundo, uma casa linda, maravilhosa, pessoas lá dentro bem vestidas, né? Ele falou, uai, eu acho que até sumiram com a casa aqui. E entrou na casa para pedir água. Quando entrou, quem atendeu foi o próprio homem. Ele pegou e falou assim, mas espera aí, cadê aquele povo que o senhor cuidava, seus filhos, a mulher? O que aconteceu com o senhor? Como o senhor está hoje? Estou muito bem, eu tenho um comércio próspero, eu tenho uma vida assim, assim, assado. Mas o que aconteceu com o senhor? Por que isso aconteceu? Ele falou, olha, eu era um homem pobre,
tinha uma vaquinha que me sustentava e um dia essa vaquinha caiu no abismo. Aí eu tive que procurar outras formas de viver. E isso o fez próspero. Por quê? Porque, às vezes, a nossa segurança, a segurança na qual a gente está estribado, está encostado, está ancorado, ela é todo atrás da nossa vida. Vamos perceber isso daqui para frente. Em que... Amém. Ficou... Vocês vão Margarete? achar? Tinha ficado silêncio aqui. Tinha ficado no mute. Pois é. Então, Agora voltei. deixa eu falar para vocês. Então, A gente tem 13 segundos. 13 segundos. Acabou. Tem um minuto só para a gente orar aqui para concluir, mas conclui a história aí, tem 6 segundos. Acabou a história e eu quero dizer para você saber no que você confia. Confie em quem pode te sustentar. Amém. Que é o Senhor, tá ok? Olhe para cima. É de lá que vem. É só Amém. isso, gente. Amém. Que palavra abençoada. Muito obrigada, Margarete. Que Deus continue abençoando e usando a sua vida, né, poderosamente, como Ele já faz, seja onde você está, no ambiente, né, e aqui também nos abençoando. Pessoal, semana que vem, aproveitando o gancho aqui, eu também quero testemunhar daquilo que o Senhor tem feito nessa pandemia na nossa vida também, porque a gente precisa testemunhar, porque eu acredito que fortalece a fé, né, de cada um que está aqui. Então, a história da Margarete me fortalece, né, nos faz ter esperança também de que Deus fez na vida dela, Ele também pode fazer na nossa, amém? Então, segunda, eu também quero compartilhar. E aí a gente vai encerrar, eu acho que vai apagar aqui, vai desligar, mas a gente vai, nesse momento, orar. Eu estou com todos os pedidos